Bah, que dificuldade para entrar nesse negócio, cara. Minha internet deu pau aqui, foi mal, galera. Não, não é nada. Conseguimos. Vamos sempre se dar um jeito. Aham, vamos lá, galera. Então, dando sequência aí, mais uma live da nossa. Tô te ouvindo. Tá tranquilo, mas vai embora. Tô Tá, ouvindo. dando sequência a nossas 10 lives sobre desenvolvimento paterno. Hoje a gente vai falar sobre exemplo, né? Esqueci agora, travou tudo. Me Travou. ouve? Alô? Tô te vendo e te ouvindo normal, Lucas. Tá. Ser exemplo é uma tarefa difícil, mas não impossível. Essa é a temática de hoje. E aí, deixa eu só abrir um parênteses que nas outras lives eu não fiz. O Clauber tem um blog, galera. Ele tem um blog que se chama Pai e Mãe de Dois, que é com a esposa dele. Então, além de desenvolvimento, ele é pai e divide a rotina da família e alguns conteúdos na prática, tá bom? Então sigam ele lá, @pai e mãe de dois. Sair lá, tá compartilhando alguns conteúdos do dia a dia, bastante humor. Então, compartilhando alguma coisa que sempre é bom, sempre ajuda. Já entrando no Então, na estamos nossa aqui nesse. temática. Ah, perdão. Vai lá, toca a ficha. Tá, já entrando na temática, isso aqui é uma caneca que eu gosto muito, que deve estar invertida, mas ela fala assim, ó. Juntos somos inesquecíveis. Fala sobre andar junto, né? E aí a gente já vai entrar no assunto do ser exemplo, porque muitas vezes a gente acha que o ser exemplo é só falar, né, e dar uma direção. Mas eu, por exemplo, que sou cristão, a gente aprende que o ser exemplo, ajudar as pessoas e mudar as pessoas é ser ao longo do caminho, é caminhar junto. Exato. Eu tô não vai dar pra ver. Não fale do que você quer viver. Viva do que você quer falar. E é questão de exemplo, né? Eu quero uma camisa dessa aí, cara. Muito legal. Olha, ó. E aí, tem uma pesquisa que diz que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais anda. Então, claro, 5 é um número empírico, né? Mas se a gente. Eu tô a 2 passos da Shakira, anda, só pra deixar um parênteses aí. E aí, então, isso faz muito sentido ser exemplo, né? A gente se molda também pelo meio onde a gente tá, a gente acaba ficando daquela forma. E se a gente quer alguma mudança, a gente identificou que alguma coisa não tá legal no comportamento, ou o que quer que seja, obviamente a gente tem que olhar pra gente, mas a gente olha pros nossos relacionamentos também. Que tipo de pessoa que eu tô andando, porque aquilo influencia muito os relacionamentos e essa parte a gente vê o mundo para criar conexão. Então, com quem a gente se conecta, sempre existe uma similaridade. E se não existir essa similaridade, pode ser que o que a outra pessoa tem seja tão forte que acaba nos transformando semelhante àquela pessoa. Então, os nossos relacionamentos... São coisas bem simples, né? Porque eu tinha um amigo que ele andou durante muito tempo com uma pessoa gaga e ele começou a ficar gago, né? Talvez por causa do subconsciente dele, daquela referência de estar sempre com o amigo gago. E aí ele começou a gaguejar e a mãe dele até pediu pra ele, ó, a partir de agora, tu não vai andar tanto com o fulano, porque tu tá ficando gago. A gente quer achar uma forma de tu influenciar ele, não ele te influenciar. Sim, exato, né? Modificar, né? Tem uma frase que o Jerônimo comenta muito, né? O Jerônimo tem não seja a pessoa mais inteligente da mesa por muito tempo. Então, se tu for a pessoa mais inteligente da mesa por muito tempo, claro que a gente tem que dar a nossa contribuição, mas a gente tem que estar perto de pessoas que alcançaram já o que a gente quer, ou que são do jeito que a gente quer. A gente vai se moldando e vai percebendo como que eles agem, como que eles fazem, e aí a gente acaba conseguindo chegar onde a gente deseja, onde a gente almeja. Antes da gente entrar nesse assunto, eu queria pedir desculpa que eu falei ontem, me retratar. Eu falei ontem que a nossa geração tem muito mais inteligência emocional que a geração dos nossos pais. E eu me expressei errado porque okay. isso eu não tenho dado, eu não tenho constatação disso. O que eu queria me expressar, o que eu queria falar hoje nós temos mais acesso. E mais clareza da consequência que isso traz na vida, dos benefícios e dos malefícios, se não tiver bem tratado. Então, não é o que a gente tem mais inteligência emocional, a gente tem muito mais acesso e sabe muito mais das consequências.
Então era esse ponto só que eu queria me retratar. Isso de fazer lives, né, de produzir conteúdo é algo bem importante. A gente acaba falando, né, e se fica subentendido, dá margem para algum emocional existe há muitos anos, agora tem um acesso, na verdade, muito mais fácil pela era da internet. No telefone ali a gente já tem acesso a milhões de informações em 2 cliques. E até gente... já... Pode falar. Vai lá, termina. Não, já ia entrar nos assuntos já relacionados aos filhos, né? Vambora, toca a ficha então. A gente tem falado sobre a gente falou sobre a inteligência emocional, sobre o desenvolvimento da paciência, e aí hoje que a gente está falando sobre exemplo, é um conglomerado de tudo que a gente vem trazendo nos outros 2 dias, né? Porque quando a gente começa a ensinar os filhos muito mais pelo exemplo das atividades, talvez coisas práticas como levar a louça até a pia, como guardar os brinquedos, isso nos minimiza quando a gente não tem tanta paciência, porque daí a gente está passando uma mensagem mais clara, né? Então acho que é um pouco do que a gente quer falar hoje. E só voltando, pessoal, se tem alguém que estava nas 2 anteriores, a gente passou a gente muda agindo, né? E todo mundo que está aqui, acredito que esteja buscando ser uma pessoa melhor, ser um pai melhor, ou uma mãe melhor, embora o nosso foco seja a paternidade, mas isso envolve maternidade, envolve tudo, envolve filhos e tudo mais. Na primeira live a gente falou sobre paciência, e aí a gente deu a questão de dica, a gente falou sobre neurociência, que é os 6 segundos, 6, 10 segundos, quando percebe que está perdendo a paciência, tentar sair do automático, pensar em cidades com nome para não ter o sequestro emocional. E a ação de ontem, a atividade de ontem foi a questão de perdoar os nossos pais, porque eles deram o melhor que eles tinham no momento, e a gente sempre vai fazer o melhor para os filhos. Então, perdoar os nossos pais, seja mandando para eles, seja por escrito, alguma coisa assim. Hoje, no final, a gente vai ter também a questão de uma atividade. Mas entrando no assunto da questão de exemplos, a gente sempre é exemplo para tudo. A gente está sendo copiado o tempo todo. E eu queria hoje, por coincidência, meu filho, a questão de exemplos, né, meu filho gosta muito de aprendeu a gostar muito de ler. Eu sou apaixonado por leitura, eu gosto muito de ler. E aí hoje ele acordou, e aí eu tava lendo o meu livro, e aí ele tava lendo um pedacinho do livro, e aí assim, pai, vou ler contigo. Eu disse, tá, vamos ler. Assim, eu giro a página e tu lê pra mim. Tá. E eu tava lendo um livro sobre inteligência emocional, e aí um dado, nada é por acaso, né? Vou até ler esse dado. A questão de inteligência emocional e a importância disso. Isso é um prefácio do Daniel Goleman, que ele é um dos pais da inteligência emocional, um dos, não criadores da inteligência emocional, mas é um mestre da inteligência emocional. Ele fala, indícios sugerem, por exemplo, que as meninas que não aprendem a distinguir sentimentos como ansiedade e fome são mais propensas a distúrbios alimentares, ao passo que têm dificuldade de controlar os impulsos da primeira infância, são mais propensas a engravidar no final da adolescência. Isso mais propensas, obviamente, que não é uma coisa obrigatória acontecer. Em meninos, a impulsividade dos primeiros anos pode anunciar uma grande tendência à delinquência ou à violência. E em todas as crianças, a inabilidade para lidar com a ansiedade e a depressão é um fator que aumenta o risco de abuso de drogas ou álcool no futuro. Então, com olha o impacto que a inteligência emocional e que os pais bem desenvolvidos, né, trabalhando também a inteligência emocional na vida dos filhos pode ter na sociedade como um todo, né? Exato, a gente sempre quer o bem para os nossos filhos e felizmente ou infelizmente a gente não vai conseguir passar o resto da vida com eles embaixo dos braços. Hoje eu entendo do meu pai e minha mãe que a gente tem essa preocupação, mas a gente tem que criar eles para o mundo, então a gente tem que criar eles inteligentes emocionalmente. E hoje a gente vai entrar na questão de um dos pilares da inteligência emocional. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o autoconhecimento, que é um dos pilares. Um mal fone de ouvido aqui. Então é questão de exemplo, né? A gente é exemplo o tempo todo e a gente tem que ser exemplo para a inteligência emocional. Estou com um problema. A gente tem que ser exemplo, ser inteligente emocionalmente para poder passar para os nossos filhos. A Amanda comentou que o Eduardo tá participando, meu filho participando também. Muito legal. E aí
um dos pontos que a gente fala em... Júlia tem assistido as nossas lives, hein? Ah, olha aí, hein? Ó, a responsabilidade, hein? E aí a gente fala em exemplos e a gente exerce alguns papéis na vida. A gente exerce o papel de pai, o papel de marido, o papel de filho, o papel de empresário, funcionário, o papel de colega. A gente exerce vários papéis na vida. E tem uma frase que diz que a gente faz em um pedaço da nossa vida o que a gente faz em toda ela. A gente não consegue manter por muito tempo um personagem fora de casa e outro personagem dentro de casa. A gente não consegue isso. Então são os exemplos, a gente tem que cuidar para ser exemplo todo. E hoje eu queria trazer uma situação que aconteceu justamente nesses papéis, que aconteceu, que eu presenciei. A gente gosta muito de estar em praça, infelizmente agora não dá, né? Mas a gente gosta muito de estar em praça, de estar passeando, de estar na rua. E a gente estava numa praça e tinha um córrego, passando água, não é um córrego, perdão, era uma água que estava passando, vazando de algum lugar. E um rapaz estava botando as coisas dentro do carro e passou um outro carro e passou na poça e molhou ele. E acredito, pelo jeito que o cara andou, ele nem viu que fez isso. E esse cara se virou pro carro e falou tudo que é tipo de palavrão, falou palavrão assim que eu nem conhecia. Prendi alguns ali. Mas palavrão, xingou e o carro tinha ido até embora. E tal, o cara tava nervoso, não justifica, mas enfim. Mas o que me deixou assustado foi que ele tava botando o filho dele pra dentro do carro. E é uma criança de uns 2, 3 anos. E a cara de pavor dessa criança olhando pro pai é uma coisa que obviamente ele não estava nem entendendo o que está acontecendo. Ele está vendo que o pai dele está agindo daquela forma. E aí a questão de papéis, né? Como é que uma forma talvez diferente que ele nunca tenha agido, né? Pela cara de espanto da criança. Exato. Como é que esse cara vai entrar no carro, depois com o filho dele no banco de trás, depois de ter falado aquilo, e vai tentar passar alguma coisa de calma e de tranquilidade, de respeito ao próximo. O meu pai fala que eu tenho que ter respeito, que eu tenho que ser calmo, que eu tenho que respeitar o próximo. Se numa primeira situação ele xingou todo mundo sem conhecer aquela pessoa. Então, claro que não vai passar assim na cabeça da criança, mas aquilo ali vai maquinando, né? Começa a parar de fazer sentido. Então, são os papéis na vida. A gente não consegue, por muito tempo, manter um personagem diferente, né? O que a gente faz num pedaço da nossa vida, a gente faz em outros. E isso é muito... Até o hábito de falar palavrão é um deles, porque, por exemplo, eu não falo palavrão e a Júlia já tem 5 anos e eu nunca vi ela falar um palavrão. A vez que eu vi ela falar uma palavra mais torpe, assim, do tipo cocô, desculpa aí galera, merda, eu fiquei tipo, eu olhei pra ela e disse, eu não acredito que você tá falando isso, e aí ela se lembrou, o meu pai não fala palavrão, e eu não preciso falar também, não é o que a gente acredita. Então, nunca mais eu vi ela falar nenhum tipo de palavra torpe, assim, né? Exato, aqui a gente também tem, a gente não, sempre cuidou, antes dos filhos, um pouquinho mais aberto, até num bate-papo e tudo mais, saía um palavrão e falava, mas depois do primeiro filho, a gente cuida muito. E cuida muito isso porque são exemplos, né? Mesmo numa bobagem que tu fala, ele tá ouvindo, ele tá vendo, ele tá vendo o exemplo, né? E aí a questão de bater também, a gente não bate, a gente resolveu não criar batendo. E ele vai muito cada um, se tá certo, se tá errado, não vamos entrar nesse mérito. Mas a gente resolveu criar não batendo. E aí, de vez em quando, tá brincando alguma coisa assim, meu filho dá um tapa. Filho, por quê? Porque um tapa, ele tá 3 anos e meio, começando a ficar forte, então tapa que estrala. Filho, por quê? O pai bate em ti? Não bate. A mãe bate em ti? Não bate. Então por que tu bateu? Pois é. E aí, então, é exemplo, o tempo todo exemplo e o tempo todo fazendo reforço, né? Então são os papéis na vida. O Clay aqui botou aqui em casa nós também não temos palavrões. É importante. Até pela questão do convívio. Por exemplo, na minha casa, a Júlia já está na creche e ela nunca falou palavrão, assim, né? E mesmo indo para a creche, ela às vezes traz um relato de, pai, tal coleguinha falou uma palavra que não é legal e eu falei para ele não falar. Ou, tal coleguinha fez atitude de, por exemplo, bater ou morder, que ela não tem essas atitudes, né? E aí ela trazia para mim, o colega fez tal coisa que, eu não acho legal, pai. Aqui em casa não acontece. Exato. Exemplo, né, que quando tem vai criando os pilares, né, a base. Quando tem uma base, a gente falou isso na primeira ou na segunda live, quando a gente tem uma base forte,
o contrário disso já fica estranho, né? Se vê alguma coisa diferente disso, já acha estranho. Então, a gente falou também sobre os caminhos neurais, né? Se for puxar, a gente pode fazer analogia aos caminhos neurais, digamos, desculpa neurocientistas, mas o caminho neural da educação, digamos assim, está muito mais forte do que a falta de educação. Não falar muita coisa técnica para não errar. Então, a gente pode trazer como caminho neural. E os papéis na vida, né? Como a gente estava falando, os papéis na vida a gente não consegue exercer durante muito tempo um papel que seja diferente do que de um lugar ou outro. Não consigo ser um profissional que fala palavrão o tempo todo e chegar em casa e não ser. A gente não consegue manter isso por muito tempo, né? Esse personagem, essa máscara, a gente não consegue manter. E as crianças percebem muito de cara, né? Elas não vão perceber. E, como eu falei, trazendo o autoconhecimento, um dos pilares da inteligência emocional, a questão de valores. É uma outra situação. Valores, o que são valores? Valores não é valor financeiro, não é valor. São valores internos, cada um tem os seus valores. Então, uma situação para exemplificar, e os valores eles são os que norteiam as nossas decisões. A gente passa, agora não vou me recordar o dado, mas a gente toma decisões o dia inteiro e muitas decisões o dia inteiro. Então, os nossos valores internos, é muito de cada um tem o seu conjunto de valores. E os valores são os que norteiam as nossas decisões. E só para exemplificar, para ficar mais fácil uma história, sempre ajuda. No final do ano passado, eu tinha um evento. E eu estava indo para reunião de alinhamento nesse evento. E era num hotel aqui em Porto Alegre. E estava indo e desci, eu fui de trem. E aí desci do trem e tinha uma situação de uma criança da idade do meu filho. Na época deveria ter uns 3 anos, com uma mochila muito grande, atirado no chão. Jogado no chão. Não desmaiado, mas jogado. E do lado tinha uma menina um pouquinho mais velha, devia ter uns 20 e poucos anos, com um bebê no colo, também da idade do meu filho mais novo. E eu passei, que ela me chamou a atenção, porque ela tentava levantar aquela criança e não conseguia. O gurizinho olhava para ela e dizia, estranho, né? Fiquei de longe observando um pouquinho. E aí e o pessoal passava, olhava, achava estranho. E aí eu olhando pro relógio, meu compromisso, né? Eu tenho que ir lá para reunião de alinhamento. Eu combinei com eles, eu tenho esse compromisso com eles. E aí eu olhei para aquela situação e aí a questão de valores, né? O valor da contribuição ou de uma ajuda ao próximo, ele falou muito mais alto, muito mais forte do que o compromisso que eu tinha com a questão profissional. E aí fui lá, ajudei aquela... Foi um rolo, porque eles não falavam português. Foi um rolo. Uma outra hora eu conto a história toda. Mas foi um rolo. Então, ali, entre todo aquele momento, foi praticamente uma hora. Uma hora ali, e obviamente avisando o pessoal, não vou conseguir chegar aí, aconteceu tal coisa, depois eu explico. E o que eu falo com isso? É questão de valores, né? A gente passa o tempo todo tomando decisão. A vida inteira tomando decisão. No nosso dia, a gente toma centenas de decisões. E aí, se a gente não tiver a clareza de por que a gente toma tal decisão, a gente fica um tanto quanto perdido. Por que o fulano fez isso dessa forma? Por que a minha esposa fez isso dessa forma? Eu não agiria dessa forma. E aí a gente entra no autoconhecimento. A partir do momento que tu tem autoconhecimento, tu consegue entender o próximo, tu consegue ter um pouquinho mais de empatia. Tu não fazia porque o conjunto de valores que tu tem é diferente do dela. Não sei se nessa situação tu agiria assim ou se tu iria por teu compromisso, que se fosse mais importante o compromisso do que ajudar o próximo. E não tem certo ou não tem errado. É um conjunto de valores que a gente tem. Sim, é o que a gente tem falado, que a tua decisão esteja certa, seja tu ir pro compromisso ou de ajudar o próximo. Ambas as decisões poderiam ser certas, né? Tu tinha um compromisso, mas também ajudar o próximo, norteio. Eu tive uma situação uma vez em que eu tô voltando do supermercado, assim, mercado de esquina, padaria com a Júlia, e eu trabalho na área social há muitos anos, então essa área social para mim é uma coisa que é muito mais forte que eu. Não é algo que eu tente mais, sabe, deixar de lado. É impossível para mim. E eu vejo que isso, de tanto participar disso e da Júlia estar junto comigo nisso, né, isso tem na vida dela também. Porque nós voltando da padaria, eu tinha comprado um pacote de bolachinha para ela e ela resolveu dar para um morador de rua. Eu posso dar para ele? Eu fiquei meio sem reação, assim, eu disse, pode, filha, depois a gente compra outra. E eu vi que a felicidade dela foi maior em dar aquela bolachinha
do que a gente ter comprado. Foi muito mais prazeroso. E eu consegui também me ver, né, ver, que nem tu falou, ver os meus princípios, aquilo que me norteia na vida da Júlia. Exato, exato. Exemplos, né? Exemplos. Claro que a gente vai formando, e a questão de valores é uma coisa que não é tão comum mudar. Mas quando criança, elas estão formando esses valores. A gente diz que uma criança é um livro aberto, a gente vai conversar amanhã que não chega a ser tão aberto assim. Cada um vem de uma forma de conversa amanhã nesse ponto. Mas a questão de valores é muito passado pelos pais, né? Os pais passam muito a questão de valores. Quais são os valores da família, digamos assim? O que a família segue? Qual é o direcionamento? Qual é a base de educação da família? Tipo, contribuição ao próximo? A contribuição, respeito ao próximo, como tu faz, como tu falou, tu vai passar isso para tua filha. E aí a gente entra nesse pilar, um dos primeiros pilares da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso, mas hoje eu queria atentar para essa questão, valores. E infelizmente está modificando, o pessoal está, como a gente comentou na minha errata agora, que eu tinha falado sobre inteligência emocional, que o pessoal da antiga geração, da geração anterior, era menos inteligente emocional. A questão é que não era mais inteligente ou menos inteligente agora, o acesso está muito, muito mais fácil. A gente tem acesso a muito mais informação e muito mais comprovação científica e tudo mais que funciona. Então, o conjunto de valores, a maioria das pessoas infelizmente não sabe, mas quais são os conjuntos de valores? Qual é a importância disso? Todas as decisões que tu toma são norteadas pelos valores. O Kleber comentou aqui, conscientemente mais de 1000 decisões por dia, fora as decisões inconscientes. Então, durante o dia, são 1000 decisões, 1000 decisões que a gente toma, desde de levantar da cama, vou levantar da cama agora ou não. Eu tenho um compromisso com fulano de tal que daqui a 10 minutos eu vou entrar numa reunião. Não, meu comprometimento com o próximo é muito mais forte, eu vou levantar da cama por causa disso. Claro, tem muita coisa envolvida, mas essa pode ser uma delas. Então, os valores, eles norteiam as nossas decisões e norteiam o tempo todo. O tempo todo a gente toma decisão com base nos nossos valores. Tem um rapaz no treinamento que ele comenta também uma história que ele tinha uma reunião para ir e aí ele estacionou o carro, não me engano é assim a história, ele estacionou o carro e ficava rente ao limite do não permitido, que tinha uma garagem, e aí a questão do respeito ao próximo, valores, pode mudar um pouco os nomes, né? Mas o respeito ao próximo dele era muito maior do que o comprometimento que ele tinha com a reunião. Não tá certo e não tá errado, é de cada um. E aí ele se atrasou para a reunião, mas tirou o carro dali porque ali poderia atrapalhar a saída daquele morador. Então, a questão de valores, né? O valor está o tempo todo tomando nossas decisões, norteando as nossas decisões. E tem na internet... Aqui. Como é que é? Aqui, ó, o nosso amigo do Profeclai, até se ele puder botar um nome para a gente saber o nome dele, porque tá o perfil do IG, né? Profeclai. Como pais, como vocês agiriam em relação a um exemplo errado para o seu filho? Com uma professora, por exemplo, fazendo algo errado. Não sei se ficou claro. Acho que eu entendi a pergunta dele. Se eu, por exemplo, dou um tipo de ensinamento para minha filha, né? Estou dando um exemplo para ela, e ela vai para a escola que tem... é difícil a gente falar certo e errado, mas um ensinamento totalmente contrário àquilo que a gente vive. Eu vou abrir o meu ponto de vista, e depois o Cláudio, obviamente, vai colocar isso na parte técnica, né? Quando a gente trabalha, principalmente isso que o Cláudio está falando, de princípios, de pilares, dificilmente um pilar ele é mudável, ele é imutável, entende? É uma coisa que tu vai levar para o resto da vida, entende? Eu não roubo, eu não vou roubar, é uma coisa que meu pai me ensinou, minha família toda era assim, era honesta, então é algo que eu não vou ser corrompido nisso, porque desde o início da minha infância esse pilar é algo que ele é essencial na minha vida, né? Ser honesto, amar o próximo, enfim, isso independente da religião que tu segue, mas no contexto de ensinamento, né? De pilares que a gente está falando sobre ensinamento, sobre educação e ser exemplo. Então, eu acredito que dentro desse contexto que tu está falando, amigo, eu não agiria de nenhuma forma com relação à escola ou à professora, mas eu manteria os ensinamentos com relação à minha filha no normal.
apenas colocaria um ponto ou outro sobre o meu ponto de vista, de repente, sobre a ocasião ou a ação que essa professora pode ter feito, né? Não sei se ficou claro. Cleiton, bem-vindo, Cleiton. Não, para mim ficou claro. Para mim ficou claro. Eu agiria dessa forma. Só que eu agiria na questão de acolher um pouquinho mais, entender. E aí a gente ajuda a criança a ter mais um discernimento, a entender o que é o certo, o que é errado. Se a criança trouxesse aí, a gente não tem como avaliar o que aconteceu, o que pode... A dúvida, né? Mas tu tem uma base de educação, uma base de ensinamento para o teu filho, questão de valores também, e um professor está agindo completamente ao contrário, dependendo do que for, eu entraria em contato, eu falaria obviamente com meu filho, mostrando que dependendo da situação não tem certo, não tem errado, cada um age de uma maneira, se fosse essa situação. Agora, se tivesse a questão de julgamento, por exemplo, não, isso não está de acordo com o que eu estou ensinando para meu filho, fazer uma coisa um pouquinho mais pesada. Além disso, eu iria até a escola para conversar, porque como a gente fala a questão do autoconhecimento, pode ser que a pessoa tenha um tipo de atitude que não tem noção que pode estar prejudicando a educação de uma criança. O professor obviamente vai ter. Para ela é nocivo, né? Pode ser. A forma como ela fala, a forma como ela se expressa, chega a estar atingindo uma criança. Se fosse uma coisa muito mais, muito forte, eu entraria em contato com a escola. Mas antes, acolher, né? Acolher a criança e explicar. Isso acontece muito, por exemplo, a gente... Claro, não é questão de comparar, mas algumas determinadas ações que tu vê acontecer na rua, e aí é ensinamento, né? Filho, olha só, tu viu o que aconteceu com determinada situação? Eu vi. E o que tu acha da situação? É feio, não é legal, né? Exatamente por isso que a gente ensina aí. Vai acontecer coisas diferentes, vão acontecer diversas coisas diferentes, e lá tem um reforço de novo, né? Filho, tu viu que não é certo fazer assim? E aí a criança vai aprendendo, vai reforçando isso, né? Então eu agiria com o Cleiton, não sei como é que se pronuncia, mas... Obrigado pela... Coloca como se pronuncia. Muito boa a pergunta, viu? Até obrigado pela pergunta. Ponto com relação à escola. Nós tivemos uma vez uma conversa bem séria com a escola, porque a Júlia teve algumas atitudes racistas. E é algo que, dentro dos nossos ensinamentos, dos nossos pilares, não condiz com o que a gente é, com o que a gente acredita. Inclusive porque eu sou neto de negro e o esposo da Thaís, que é a mãe da Júlia, ele é negro. Então, não teria o porquê ela ter esse tipo de atitude. E aí a gente começou a conversar com ela e entendeu que a referência que ela tinha de talvez alguns vídeos na internet, algumas brincadeiras que pareciam nocivas, que é o que a gente está falando, né? Que pareciam nocivas, na verdade elas se tornavam bem maiores e mais agressivas do que pareciam para a criança, que é algo pequeno, né? Como uma brincadeira falar sobre o cabelo, sobre estar sujo, branco, preto. Para a criança que parece nocivo, é algo muito grandioso. Aí, nesse caso, nós fomos até a escola, nós conversamos com a escola, para a escola nos ajudar nesse ponto. Porque ela passa mais tempo na escola do que com a gente, muitas vezes, né? O dia inteiro na escola, praticamente. De noite ela dorme. Exato, só um exemplo que eu tive de uma conhecida foi, a mesma coisa, ela passou durante muito tempo sofrendo esse tipo de preconceito que parece, dependendo de quem está fazendo, parece uma coisa pequena, né? Não, isso é bobagem, filho, não dá bola. E aquilo ali foi acumulando, né? Ela foi engolindo, não foi aprendendo a lidar com tudo aquilo, foi engolindo, então aquilo se transformou num sentimento de tristeza, num sentimento de uma baixa estima, uma baixa autoestima, uma queda muito grande que entrou numa depressão. E aí isso aí foi estourar lá com 20 e poucos anos. Então a gente tem que ter, além de ter esse cuidado, ter uma conversa muito aberta com os filhos, né? Deixar uma via de mão dupla, né? A gente passar e a criança se sentir confortável para conversar com a gente sobre todas as situações que tem. Eu estava lendo acho que até esse livro, dessa parte desse comentário que eu falei no início, que é quando o filho chega e diz, pai, os meus amiguinhos não quiseram jogar bola comigo. E aí na melhor das boas intenções, né? Para de frescura, filho, vai ler um livro, amanhã tu joga. E o que a criança ela gostaria daquele momento? Filho, eu te entendo que é ruim isso, né? Mas o que a gente pode fazer
Vamos fazer alguma coisa? O que tu quer fazer? E aí a Isso é uma coisa que criança, tem ela passado se muito. sentia acolhida, A né? fulana não quer brincar comigo, o ciclano não quer brincar comigo, e eu fico tipo, filha, eu não posso obrigar a pessoa a brincar contigo, mas eu posso brincar contigo agora então um pouco. O que tu acha? E a questão de acolher o sentimento, né? E tu demonstrar que isso é uma coisa normal, que frustração, que tristeza vai ser uma coisa que vai acontecer durante a vida, como a gente comentou nas outras duas lives, que é tu aprender a criança a lidar com aquilo, porque ela vai lidar pela vida inteira com isso, né? Vai lidar com tristeza, vai lidar com frustração. E é acolher. Filho, eu te entendo, eu sei. Meu filho teve um dia que eu não me lembro o que era. Que ele queria porque ele queria, ele estava enlouquecido porque ele queria. E a criança, a gente vai comentar também, o cérebro da criança, ele não tem a parte racional bem desenvolvida nesse momento. É emoção. É emoção. Eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Eu quero apertar 75 vezes o botão do elevador porque eu quero apertar 75 vezes. Não tem o racional. E aí a questão do te entendo, né, filho? Eu te entendo. Eu entendo que a gente não... Que tu gostaria de, sei lá, de jogar bola na rua agora, mas agora tá de noite, a gente não consegue jogar. Eu também adoraria jogar bola contigo na rua, mas agora não dá. O que a gente pode fazer diferente? É acolher. Então, esse caso o Clayton ali comentou, ele concorda também com a resposta, é muito mais de se acolher. Acolher para tu deixar o pai e a mãe, o ambiente familiar, um local seguro para ele conversar sobre todas as necessidades, todos os problemas que a criança tem. A Ju Gomes, é uma amigona também. Obrigado por estar aqui participando da live, Ju. A Ju colocou, meu filho tem 8 anos e na escola a professora que é contra o governo atual fala muitas coisas ruins em sala de aula. Isso, aí, nesse caso, aí eu sou 100% a favor também, igual o Cláudio falou, né, de ter uma intervenção na escola, né, porque a gente está falando de crianças pequenas, né, ele tem 8 anos. Então ele está num processo de desenvolvimento que agora, teoricamente, ele não é partidário, né? Ele vai ter só... Nem sabe o que é isso ainda, né? Para ele é literal, né? Que nem então é difícil a gente botar todos os contrapontos de uma política para uma criança. Nesse caso, sim, eu concordo que tem que intervir, independente da sua opinião partidária. Na verdade, a gente está falando de educação infantil, né, na questão de valores e princípios dos pais. Então aí tem realmente que entender. Como se fosse carimbo. Acontecem situações, o cérebro da criança ele carimba como certo ou errado. Então, o atual governo é uma porcaria. Errado. A criança carimbou como errado. Quando acontecer aquilo, a criança vai saber que aquilo é errado. Só que aí começa a dar justamente os contrapontos, né? Em casa se diz uma coisa, na escola está dizendo uma coisa completamente diferente, e aí na cabeça da criança fica com 2 carimbos. Vai acontecer aquela situação assim, é certo ou errado isso aqui? O que é certo? É certo ou errado? Pai diz que é certo, pai diz que é errado. Então precisa ter um alinhamento da educação, né? Da forma como ela é. Ok. Vai aí que nós temos mais ou menos 1 minuto ainda. Passou muito rápido, já é 6h51. É isso aí. Era o Clayton lá comentando sobre a resposta que eu tinha visto, que passou rápido aqui, acabei não vendo. Mas a questão de valores... Até fica o convite, né, para o Clayton aí, se ele quiser acessar tanto o meu perfil quanto o teu, tem lá a opção de participar do nosso Telegram e depois ver toda a live na íntegra, além de alguns conteúdos que vão depois em formato de texto, com umas atividades para o nosso site. Mas o Miguel ali comentou que nós conversando com ele, mostrei os nossos valores de respeito ao próximo, amor e tudo mais. Então é isso aí. Essa é a Ju, essa é da política ali, que exato. Tem que intervir na escola. E a questão dos valores é muito importante a gente saber quais são os nossos valores, e tem diversos testes que a gente pode fazer. Eu, dentro do processo de desenvolvimento humano, tenho a identificação de valores, que a gente começa a ter um dos pilares do autoconhecimento, um dos pilares da inteligência emocional. Se tiver interesse ou quer fazer o teste ou quer entender um pouquinho mais, fica à vontade, entre em contato, me coloca à disposição, porque é muito importante a gente saber os nossos valores. Na internet tem diversos testes, mas é bem interessante para esse ponto, o autoconhecimento. Da minha parte, é isso aí. Mais alguém tem alguma dúvida? O Clayton botou que ele entrou no grupo já, baixou o Telegram por causa do Sim Sou Pai.
É muito legal ouvir isso, é um prazer para nós poder contribuir com outros Obrigado, pais, né? Clayton. Da melhor maneira possível com aquilo que a gente tem, são os nossos conteúdos, né? A vivência paterna. Eu já vou deixar encerrado por aqui, queria agradecer a todo mundo que participou de mais uma live, dizer que quem participa do Telegram depois pode rever na íntegra no nosso site, que só quem tem acesso é quem está lá no Telegram. E aí, antes de encerrar, o Clauber vai indicar um livro, passar uma atividade. Qual é a finaleira de hoje? Eu tinha separado um, e aí, por causa da questão dos valores, bem infantil e tá virado, né? Eu posto no meu Insta tá depois. Invertido. Histórias sobre valores. São 6 histórias sobre valores, que é infantil, mostrando de forma bem didática o que são os valores e como é que a gente pode passar isso da melhor forma para as crianças, uma forma bem didática. Só dando um abraço aqui pro Viegas, que participou da roda de conversa lá do MoMA, tá aí assistindo a nossa live. Grande. Prazerzaço de ter aqui o Chubi. Eu me controlei pra não falar o apelido do cara, meu. Não, tá ali o nome dele ali. Tá ali, é verdade. E amanhã a gente tem o tema, a gente vai continuar falando sobre esse pilar do autoconhecimento, e não trate a Karen, minha irmã. Obrigadão, maninha. Um abraço pra Karen. E amanhã a gente fala sobre não trate seu filho como você gostaria de ser tratado. Então, essa live já me... com certeza essa live vai ter muita gente amanhã mandando pergunta aí, então já comece a preparar as perguntas de vocês e deixe adiantados. Quem quiser mandar para nós no inbox, a gente já preparando, fiquem à vontade. Exato. Não trate seu filho como você gostaria de ser tratado. Aí amanhã a gente conversa